Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Júnior, pastor e um dos líderes do Movimento Radiação. E aqui é a Paula, líder também no Movimento Radiação e esposa do Júnior. Uhum. Esse é o nosso primeiro podcast e hoje nós falaremos sobre o tema que nós estamos refletindo na série de mensagens lá no Radiação, nesse mês, que é Urbanite, e a gente está falando sobre doenças urbanas. Isso, nessa série nós estamos estudando algumas cidades muito importantes, históricas, inclusive da Bíblia, e suas doenças, e fazendo um contraponto com as doenças urbanas do nosso tempo. E hoje nós falaremos sobre hedonismo. Você sabe o que é isso? Bom, então para a gente falar sobre o tema, é importante antes de mais nada definir o que é hedonismo, né? E hedonismo é uma palavra que tem a sua raiz no grego, hedonê. E hedonê no grego significa prazer. Então a gente pode falar que o hedonismo é a dedicação ao prazer como um estilo de vida. Só que, Júnior, eu acho que antes da gente entrar na discussão do hedonismo propriamente dito, acho que é importante recapitular, resumir rapidamente qual foi a base bíblica e as aplicações que a gente fez na reflexão de sábado. Legal. Então, para isso, vamos lá. Eu usei 2 Coríntios, capítulo 7, do verso 1 ao 3. Se você depois quiser ler na sua casa aí, o primeiro verso diz assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Esse foi o primeiro verso. E assim, quando a gente lê a Bíblia, a gente não pode ler sem o contexto dela. Texto sem contexto não faz o menor sentido, né? E o texto diz assim: visto que temos essas promessas. Então é porque tem uma promessa que veio ali logo antes, que está no capítulo 6. E diz assim, ó: Eu lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor. Então, tem uma promessa aqui, ó: eu vou ser pai de vocês, eu sou o pai de vocês, vocês são meus filhos. Já que temos essas promessas, vale a pena viver em santidade. Essa é a proposta do texto de Paulo aqui. E o que ele está falando? O que vem antes da promessa? Ele está dizendo assim, o texto, eu até citei isso, é um dos textos mais pesados, assim, no meu modo de ver, do Novo Testamento, que ele diz assim: não se ponham em julgo desigual com o infiel. A ideia de que a gente não pode andar junto com o infiel, mas não é porque não pode andar junto no sentido de conviver. O próprio texto bíblico, falar em contexto, às vezes é falar até de forma mais ampla na Bíblia. A Bíblia defende em vários momentos que a gente anda com pessoas que pensam diferente da gente e que a gente precisa conviver com todas elas com respeito e amá-las. O texto bíblico costuma dizer que a gente tem que amar até inimigo. Imagina só uma pessoa que pensa diferente da gente. Então, o que está em jogo aqui é uma ideia que o Eugene Peterson ele chama de que a gente não deve fazer parceria com quem é infiel. Então vamos só contextualizar mais uma vez. O Eugene Peterson é o autor da Bíblia, a mensagem, ele que fez a tradução. E isso, autor não, né? É isso, ele fez a tradução Ele e traduz. romanceou a Bíblia, É, que é a mensagem. ele tenta trazer a Bíblia numa linguagem contextualizada, né? E Uhum. ele, em vez de falar não se põe julgo desigual, ele usa o termo não faça parceria. E aí tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, porque o governo do nosso estado aqui de São Paulo pediu para a gente ficar em casa, né? E a gente está gravando esse podcast aqui de casa, nossos filhos acabaram de dormir. E o detalhe é que, por que o governo fez isso? Porque ou ele fazia isso, ou o nível de contaminação continuaria sendo muito alto e muito prejudicial para a população. Então, veio bem assim ao encontro esse texto, quando a gente leu no final de semana, porque eu acho que tem a ver a ideia de não se colocar no jugo desigual, não fazer parceria assim, não faz, vai dar errado, vai ser ruim, vai ser prejudicial. Ele diz assim: vocês são filhos de Deus, vocês têm um pai que é Deus. Então, ele diz assim: já que temos essas promessas, vale a pena viver se aproximando cada vez mais de Deus. E isso significa se afastar da urbanite, do hedonismo, porque ele vai dizer que a gente precisa se afastar do que contamina o corpo e o espírito. Então, de alguma forma, algo que contamina é prejudicial.
Então a gente disse que o hedonismo, viver pelo prazer, é algo que é prejudicial para si e para os outros. E acho que vale pensar aqui que não são os pequenos prazeres e os grandes também, né? A coisa da alegria, de você aproveitar, usufruir do seu trabalho, de fazer boas viagens, de comer a boa comida. Eu acho que o que a gente está trazendo aqui como hedonismo é o extremo, é aquilo que talvez hoje é tão comum no nosso dia a dia, na nossa sociedade, que é a valorização extrema da alegria, a valorização extrema do prazer, de que tudo tem que estar muito eh, beirando o exagero da Isso felicidade aí. e que ao menor passo de rotina, ao menor passo de tristeza, ou talvez mesmo daquele momento em que você está sozinho e que talvez pudesse beirar uma solidão, Isso aí. a nossa tendência é naturalmente se esquivar, abafar tudo isso e mais uma vez buscar aonde Prazer. aquilo traz o prazer, o êxtase, Para né? não lidar com uma coisa que é normal na vida. Sofrimento, a dificuldade, a Sim. rotina. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele reflete muito isso, porque nós, como sociedade, a gente descaracterizou muito daquilo que era o coletivo, daquilo que talvez os nossos pais, os nossos avós viveram e presenciaram em suas infâncias ao longo da sua vida. E a nossa vida, a nossa rotina, a correria e talvez a forma como a gente vive hoje está tão individualista, tão na busca das suas próprias conquistas, dos seus próprios prazeres, que um momento como que busca mais a reclusão, que busca mais esse afastamento social, traz estranheza e muitas vezes gera esse sentimento de eu não vou aguentar, justamente porque não está acostumado mais ou talvez nunca tenha vivido num nível em que tenha que confrontar tão de perto uma situação como essa. E eu acho que o segundo ponto da mensagem, ele trata muito disso. Ó, diz assim: concedam-nos lugar no coração de vocês, o verso 2. Paulo diz, né? A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. O segundo, o segundo princípio, ensinamento que a gente tirou no final de semana foi que viver pelo prazer é algo que deforma os relacionamentos. Esse é o problema do prazer. O problema do prazer está justamente no fato que quando a gente vive nisso como um estilo de vida e como uma busca desenfreada, ele deforma. A gente passa a explorar. Olha o que Paulo diz. Paulo diz que ele não faz isso, né? Eu não prejudiquei ninguém, não causei dano a ninguém e não explorei ninguém. O problema é quando, eu acho que esse é um sinal muito claro dessa urbanite, do hedonismo, quando a gente passa a tratar as pessoas como coisas e não como pessoas. Além de objetificar as relações aqui, é também criar máscaras. Na busca pelo prazer, você se torna a pessoa mais animada. As redes sociais, elas talvez escancaram um pouco disso, né? A vida de todo Uhum. mundo é muito feliz, é todo mundo muito legal, todas as viagens são o máximo, é, e talvez a gente se esconda atrás disso na busca de mostrar uma vida de intenso prazer, a gente cria máscaras, a gente cria personas que, que vão além da nossa essência e que talvez mostrem para o mundo, mostrem para as pessoas, para os amigos, para os colegas, uma pessoa que não de fato corresponde conosco mesmo. É, eu voltaria. Eu acho que o que você falou é que você passa a tornar você não uma pessoa. Você passa a ser uma coisa também. Você passa a Exato. ser uma marca. Sim. Você passa a ser uma fachada. E você deixa de ser pessoa também. Você se deforma. Se deforma você e deforma os outros. E aí, por fim, o verso 3
Ele diz assim: Eu não digo isso para condená-los, já lhes disse que vocês estão em nosso coração, para juntos morrermos ou vivermos. É interessante perceber que Paulo está sendo tão duro desde o final do capítulo 6, e aí ele já vem dizendo assim: ó, não façam parceria com aquilo que vai dar errado, não façam parceria com coisas que vão ser prejudiciais. Deixem de se contaminar com essas coisas que prejudicam, parem de deformar os relacionamentos. E aí ele diz assim: Eu não falo isso para condenar vocês. Existe um carinho de Paulo, e isso é muito interessante na Bíblia, quando a gente lê ela pelo óculos do Evangelho, né? Ele diz assim: ele está falando para pessoas que ele está criticando de alguma forma, ou está preocupado com alguns erros, e ele diz assim: eu morreria por vocês, eu viveria e morreria por vocês. Então a gente apresentou como antídoto e vacina que é a empatia e o serviço, a capacidade de se identificar com o outro. Ele está falando de algo que ele mesmo não faz, mas ele se identifica no sentido assim: eu não estou falando isso para condenar você, eu estou falando isso para te ajudar. E o fato de morrer, né? Ele decide servir as pessoas. Então, assim, como é que a gente sai ou começa a lidar diferente com a questão do hedonismo, do prazer? Ter os seus devidos prazeres, tudo bem. Só que a gente precisa encaixar na nossa rotina empatia pelas outras pessoas e serviço intencional e voluntário para as outras pessoas. E aí, para terminar, nessa reflexão desse texto, eu acho que é fundamental voltar para Jesus e entender que se teve alguém que viveu e morreu pelas pessoas, que não precisava fazer isso, porque as pessoas não mereciam que ele fizesse isso, foi Jesus. Jesus é alguém que rompeu e traz essa vacina e esse remédio de uma forma muito clara. Alguém que teve empatia pelo ser humano e serviu ao ser humano. Legal. Bom, então eu acho que para a gente finalizar o nosso podcast, é importante para você que está ouvindo a gente saber que lá no Radiação a gente tem como missão, como nosso objetivo principal, refletir, experimentar e expressar o amor e a graça de Deus. E esse é o tripé da nossa missão lá no Radiação. E por isso, em cada podcast que a gente fizer, a gente sempre vai comentar a reflexão de sábado e a gente vai finalizar pensando como que o tema se encaixa nesse tripé. E a partir disso, como que a gente pode aplicar o tema, aplicar o que a gente viu aqui no nosso dia a dia. Então, Júnior, a gente vai começar a falar do tripé agora, rapidamente. E o primeiro, né, o primeiro pezinho aí é o refletir, né? E talvez no senso comum a gente pensaria assim: o que é que a gente pode refletir sobre o que a gente é hedonista demais e consegue pensar somente na gente, né? Mas a reflexão aqui, na verdade, o que a gente gostaria de trazer para você que está ouvindo é pensar sobre essa tendência que a gente tem de em tudo que a gente faz fazer buscando e visando o prazer, a felicidade extrema, a alegria extrema, e nesse mínimo de sinal que a gente comentou de rotina, de tristeza, de qualquer coisa que não seja alegria, a nossa reação natural, a nossa tendência é sufocar esse sentimento ou, no mínimo, abafar e se esquivar disso. É isso, eu acho que vale a pena refletir e pensar sobre esse assunto. É óbvio que é sempre bom pontuar que é óbvio que a gente busca felicidade na vida, Sim, sim. mas o detalhe é não saber lidar com essas circunstâncias que a gente tem. E isso que a reflexão precisa ser feita. E eu trago aqui um rápido comentário. E aí a gente pode definir por que essa é uma doença urbana. Por que essa é uma urbanite? Porque talvez no mundo rural não era assim. No mundo rural, eu não vivi no mundo rural. Meus pais viveram e eu conheço de ouvir falar. No mundo rural, todo mundo acordava muito cedo, todo mundo ia para a roça junto, todo mundo comia a mesma coisa, não tinha um fast food por perto. Era comida da mãe, da avó, da tia. A vida era muito mais compartilhada no mundo rural. E no mundo urbano, não. A gente entra numa grande cidade e é cada um por si. Eu acho que vale essa reflexão. Sim, eu acho que mais do que isso,
Talvez a causa raiz disso tudo é porque o conceito que está por trás disso, a gente fala muito, né? E sabe que time is money, né? O tempo é dinheiro. E talvez na busca frenética de aproveitar o máximo tempo para perder menos dinheiro, para ter maior aproveitamento de tudo, a gente coisifique muito das relações. E Sim. acho que isso pode estar diretamente relacionado com isso que a gente acabou de falar, né? Com a busca frenética por prazer. Então, vale a pena refletir se você tem sido essa pessoa que, ao mínimo daquilo que ofusca o prazer, se você tem se esquivado disso e tem abafado isso na sua vida, e quais as máscaras que você tem criado, quais são os artefatos que você tem criado para mostrar para as pessoas e para reafirmar para as pessoas que você vive uma vida de intenso prazer, né? É isso aí, fica aí a reflexão. No pilar experiência, você já experimentou alguém que te valorizou mais do que os outros? Que te deu a preferência, que te deu a última bolacha, biscoito do pacote, que abriu mão de algo para si, para beneficiar você? Queria te dizer o seguinte, independente de quem tenha sido, nesses momentos você experimentou um pouquinho do amor e da graça de Deus. Sim. E aí, para a gente finalizar, no pilar expressão, eu acho que é o que mais está óbvio aqui nessa, nesse tempo que a gente está vivendo, né, Hoje tá. gente? Que é o tempo do coronavírus, só se fala nisso, a gente não fala mais em outra coisa. E pelo menos aqui em São Paulo, eu sei que em outros lugares também, a gente está em quarentena. E, pessoal, é hora de expressar a empatia e o serviço para alguém que possa precisar, né? A gente vê tantas coisas legais, né? A gente colocando em elevador, falando para os idosos não saiam de casa, deixa que eu faço suas compras, eu vou na farmácia para você. Gente que sai na sacada para cantar, né? E Isso aí. para alegrar a vizinhança. Tanta é incrível como o ser humano nessa hora, talvez esse momento de reclusão, ele nos conecte com a nossa essência novamente, né? E a Sim. gente passe a ter um vislumbre do que de fato nós somos criados para ser, né? Seres que vivem em harmonia com outros, seres que nós fomos criados para o relacionamento e não para uma vida individualista, uma vida é, que olha somente para si, né? Sim. E se você não tem condições nesse momento de expressar isso, por vários motivos, né? Talvez de repente você tá aí, talvez até contaminado, Ou é o grupo de o risco. grupo de risco, né? Tá no nosso, o slogan do Radiação é Impactos Positivos na Cidade, né? Sim. E nesse período a gente mudou. Uhum. Tá assim, Movimento Radiação, impacte positivamente a cidade. Permaneça em casa. Só de você ficar em casa é uma maneira de você abrir mão da sua rotina para o bem coletivo, é algo que vale a pena. Você pensar nisso e se expressar dessa forma. É isso, pessoal. A gente está terminando esse podcast. Eu acho que valeu, né? Valeu. Pro primeiro, né? Foi uma Muito bom. experiência boa. Eu gostei. Você gostou? Gostei, muito legal. Então tá bom, Espero que pessoal. vocês tenham gostado. Isso aí. Pessoal, então a nossa ideia é toda segunda-feira comentar a reflexão do sábado e você está convidado a acompanhar as reflexões, principalmente nesse período de quarentena. A gente está fazendo os nossos encontros online. Você encontra nas principais redes sociais aí do movimento, o Facebook, o Instagram. A gente também tem no YouTube. Isso, se inscreva no YouTube também, galera. É isso aí. E passa a seguir a gente no Movimento Radiação nessas redes sociais. E aí, na quarta-feira, Isso, quarta-feira tem outro podcast, mas é uma outra linha, uma reflexão mais bíblica. A gente vai estudar um texto junto aí na quarta-feira. legal. Pessoal, no mais, uma excelente semana para todos vocês. Que Deus abençoe e continue com a gente aí. Tchau, Permaneçam em pessoal. casa, lavem as mãos. Tchau.